Olá, acadêmico, acadêmica, seja bem-vindo. Com certeza você deve estar bem empolgado com as atividades que estamos desenvolvendo em nosso ambiente virtual. De fato, até aqui, você já passou por 2 aulas, já experimentou o ambiente virtual, conheceu na primeira aula, exercitou na segunda, e nesse terceiro momento nós vamos discutir com você as regras de convivência, a nossa etiqueta, ou como muitos chamam na internet, a netiqueta, de como se portar no ambiente virtual. Isso é uma questão fundamental. Na realidade, a forma de nos relacionarmos com as pessoas, ela muda de lugar para lugar. E é importante que você compreenda que sim, nós temos etiqueta na internet. Não é de qualquer maneira, mas existem padrões, maneiras ou regras de convivência como qualquer outro lugar. De fato, é importante nós entendermos isso, porque senão nós vamos transformar o nosso espaço virtual num espaço de muita dificuldade, muita disputa e muita briga, se nós não soubermos de fato como nos portar nesse trajeto. É interessante e é importante que você atente o que está aparecendo agora aí na tela. Tudo que nós postamos na rede, ela tem repercussões que transcendem o local. O mundo é o limite. Por que nós colocamos isso? Porque é uma realidade clara. Mesmo numa rede fechada, aquilo que nós postamos dentro dela, ela pode sim se tornar conhecido por muitas pessoas. Imagina se você posta uma afirmação preconceituosa, se você posta palavras rudes para uma pessoa que está com você no ambiente virtual. De repente essa pessoa pode achar ofensiva a sua postagem. E ele pode repercutir essa postagem em outros espaços. De repente o que é privado se torna público. E você pode vir a ser penalizado por isso. Então é importante nós termos cuidado com aquilo que nós fazemos dentro do espaço virtual. Outra coisa importante, será que as regras de convivência, as nossas normas, elas são rígidas? Não. Elas vão variar. Nós vamos ter espaços, tipos de rede, tipos de serviço ou mesmo níveis de acesso que nos dão ideias ou visões diferenciadas das regras de convivência. Então, se você apenas tem acesso ao ambiente como aluno, você tem um limite de postagem, um limite de acesso, um limite imposto pelo próprio mecanismo da ferramenta em si. Mas isso não significa que você pode postar qualquer coisa. Então é importante ter cuidado na hora que você está escrevendo. É você que está aparecendo na tela para outras pessoas que estão à sua volta. Outra coisa importante, a distância física, ela não quer dizer distância na rede. No momento que você está no ambiente virtual, mesmo que presencialmente você não esteja, a forma como você diz ou transmite a ideia, ela vai estar presente. Então é essencial que você compreenda, sim, as dinâmicas existentes no espaço. A linguagem não é apenas a escrita. Tudo bem, quando nós estamos tete a tete, ou olhando no seu olho nesse momento, se nós estivéssemos presencialmente aqui, eu veria a forma como você se porta, a linguagem corporal, a forma como você entona as palavras. Isso não acontece. Eu não estou olhando para você, você está olhando para mim, você me vê, mas eu não sei o que você está fazendo nesse momento. Então, o que eu tenho que fazer no ambiente virtual? Eu tenho que dar a entender o sentimento que eu quero atribuir. É dessa forma que nós transformamos esse ambiente que normalmente parece muito seco, num ambiente mais agradável. É dessa forma que você constrói um ambiente colaborativo, tendo sim uma postura que venha agregar. Vamos ver outro elemento importante? Algumas dicas que você não pode deixar de praticar. Pessoal, nunca, a palavra é essa mesmo, nunca use todas as letras maiúsculas. Infelizmente, algumas pessoas criaram esse hábito por ser mais fácil. Verdade, você deixa lá maiúsculo e vai digitando tudo. Só que na rede, digitar todas as palavras em maiúsculo, ela tem o objetivo de dizer que você está gritando. Já imaginou alguém falar com você e todo o tempo gritar com você? Essa é uma situação que gera um constrangimento. Talvez você não compreenda isso ainda, mas com o decorrer do tempo no ambiente, você entenderá que palavras dessa forma, ditas dessa forma, geram disputa e geram briga. Então, entenda esse código. É um código de convivência, de relacionamento dentro desse espaço. Não escreva todas as palavras em maiúsculo. Combine letra maiúscula com letra minúscula. Dessa forma você vai ter uma escrita melhor, mais agradável, mais visualizada. Se você quiser enfatizar,
há recursos como sublinhar e grifar, colocando as palavras ou frases entre os asteriscos. Essa é uma forma também de você demonstrar o que você quer. Algumas pessoas, quando escrevem, colocam em negrito, também é uma possibilidade, tá? Mas não é necessariamente obrigatório. Vamos a algumas outras dicas? Use no máximo 70 toques por linha em consideração aos usuários cujos terminais não são capazes de mostrar linhas maiores. Isso é uma realidade, tá, pessoal? Nem todo terminal que se usa é um terminal de ponta. Por exemplo, nós temos máquinas em funcionamento no Brasil tão antigas que não suportam a quantidade de caracteres que são colocados. Então, quando você for digitar, evite linhas muito extensas. Por quê? Porque a outra pessoa talvez não enxergue aquilo que você quer dizer. Outro ponto importante, produza textos de fácil leitura e, ao citar alguém, faça referência. Isso é importantíssimo, pessoal. Sempre que você for falar de outra pessoa, usar palavras de outra pessoa, ideia de outra pessoa, tem que pôr as aspas em torno desse comentário. Não adianta achar que vai escrever bonito, copiando do outro sem indicar. Lembre-se, plágio é crime. E no momento que você pega algo que não é seu, não diz que é de outro, você está cometendo um crime, mesmo no espaço cibernético. Então é importante ter cuidado com essas questões também. Outro ponto importante. A maioria das pessoas na internet vai conhecê-lo somente através do que e de como você escrever. Portanto, cuide da correção gramatical e ortográfica. Tenha muito cuidado com isso. Às vezes a gente pensa assim, não, é um errinho besta, não é tão importante. Sim, mas é importante. São esses errinhos pequenos que fazem com que a imagem que você tenha seja uma imagem desleixada. Você deve entender isso. Você é um profissional que está procurando se qualificar mais no ambiente de trabalho. Qual vai ser a diferença entre você e outras pessoas à volta? Basicamente, vai ser a ação que você deverá tomar. Por isso, para ser diferente, você tem que fazer diferença. Escreva diferente, escreva correto, siga um padrão. Outra sugestão importante, outra dica importante ao exercitar o trabalho na internet. Envie arquivos anexados apenas quando for solicitado. Jamais para as listas de discussão, jamais para os fóruns. Às vezes a gente quer fazer bonito, né? Vamos botar lá um anexo, vamos agregar outra informação. Isso não é importante, isso não é válido. Normalmente você sobrecarrega o sistema e deixa os outros participantes estressados com muita informação. Além da maioria achar que é vírus e já deletar a tua mensagem de saída. Então é importante ter esse cuidado aí também na hora de produzir essa informação. Vamos ver outro exemplo? Seja claro e objetivo. Procure responder todas as mensagens pessoais. Quando alguém manda uma informação para você, obviamente ele quer uma resposta. Então, se você não manda essa informação, não responde, o objetivo da mensagem ele perde o efeito. Então é importante partir desse pressuposto. Recebi uma mensagem, professor, do aluno ou de qualquer outro, ele espera uma resposta. E quando eu pergunto algo, é importante a gente agradecer também. Isso faz parte dessa etiqueta na internet, de manter um bom relacionamento. Outro ponto importante. Se você for responder uma mensagem que já foi respondida por outro, que já venha com aquela montoeira de possibilidades, que a gente chama aí de camadas, que formam como se fosse uma cascata, tome cuidado. É muito mais produtivo, muito mais elegante você limpar a mensagem que está anterior e somente escrever a sua, mesmo que você esteja respondendo. Evite camada sobre camada, porque você torna o e-mail muito comprido, ou a mensagem no fórum muito comprida, mas pouco produtiva, já que as pessoas que leram as anteriores. Dessa forma você acaba sendo redundante e gerando um estresse na pessoa que está lendo também. Esse é um pequeno cuidado que a gente precisa ter nesse ambiente para construir aí um aprendizado legal. Outra coisa importante, já que nós não temos, como falamos anteriormente, a inflexão da voz e a linguagem corporal, para amenizar, para dar a entonação que nós necessitamos, comentários podem ser mal interpretados nas comunicações eletrônicas, na rede. Então você precisa ter cuidado com aquilo que coloca. Sempre explique o que você quer dizer. Isso é essencial.
Se uma palavra pode gerar dúvida, coloque entre parênteses, eu quero dizer isso, desculpem, apesar das posturas diferentes, a minha postura é essa. Deixe muito claro o que você quer na rede, para que as pessoas entendam o que você está tentando dizer. Outra dica importante, antes de responder a qualquer mensagem, leia com atenção o que os outros postaram. Isso evita, pessoal, repetição desnecessária, ou então o que é pior, você falar sobre um assunto que não tem nada a ver com o fórum. De repente se pergunta sobre aspectos pedagógicos e você está respondendo sobre aspectos práticos. De repente se pergunta sobre aspectos comportamentais e você está explicando alguma coisa teórica que não tem nada a ver com o processo. Então, leia atentamente a mensagem do colega, a do professor, antes de se manifestar. Outra sugestão interessante. Evite pontos polêmicos ou conduta que provoque a moral, costumes e normas de um determinado grupo. É importante entender, pessoal, o que às vezes é aceito em um espaço, em um outro fórum, não significa que ele é universal. Então, é importante você tomar cuidado com situações polêmicas. Não acuse, não ataque, não fira a integridade, a percepção, a visão que o outro tem. Isso é uma regra de boa moral essencial dentro da internet. E importantíssimo, isso aí é essencial, não seja agressivo. Suas opiniões são, como a própria palavra diz, opiniões, né? Elas são suas. Outras pessoas podem ter opiniões diferentes e elas vão ler a sua mensagem. Então é importante lembrar que você está sendo visto por outras pessoas. Seja um outro aluno, seja um parente de alguém, seja seu chefe imediato. Na realidade, nós temos uma relação de construção colaborativa. Então, evite excessos, não seja agressivo na hora de responder as mensagens. E por último, pessoal, lembre-se que você está num ambiente de aprendizagem. Isso pressupõe uma relação de construção coletiva. Ela pode acontecer de diversas maneiras, não tem um sentido único. Lembra quando nós falamos a você lá no primeiro momento que há formas de acessar um ambiente? Você pode ir direto na rota de aprendizagem ou pode experimentar os outros espaços. É uma decisão sua. Isso pressupõe aprendizagens diferenciadas. Daí a nossa sugestão é seguir a rota, mas outros espaços podem ser visitados. Então, se há outras possibilidades de ensino dentro do ambiente, há também outras possibilidades de aprendizagem. Compreenda isso na hora que estiver respondendo um fórum, na hora que estiver fazendo um exercício, entenda esse processo e entenda que as boas maneiras também fazem parte desse percurso aí. Algumas referências são encontradas no finalzinho dos nossos slides para você referenciar. Mas é importante entender que essa é uma construção coletiva. Com certeza essas dicas vão facilitar o seu processo dentro do ambiente Educa e dentro de qualquer curso de graduação da Unitins.